aqui, nós estamos aqui nessa noite porque queremos mais de Ti, Senhor. Queremos conhecer os 4 lados de Cristo, Senhor. Queremos mergulhar, Senhor, naquilo que Tu tem para a Tua igreja nesse tempo, Senhor. Somos a noiva, Senhor, na terra vivente. Somos a voz do noivo, Senhor. Sim, Jesus. Quero colocar diante de Ti agora o Teu vaso que se chama Lucas, Senhor. Tu és o olheiro. Usa ele agora, Senhor, para alimentar as demais ovelhas, Senhor. Para que venhamos, Senhor, a cada dia, Senhor, ter mais de Ti e menos do mundo, Senhor. Ajuda o Teu povo nesse tempo, seja com os irmãos aqui nessa aula. Que o Espírito, Senhor, abra o coração, capacite, Senhor, para que não seja letra, mas que seja espírito e vida, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmão Lucas, eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, os irmãos estão vendo a tela aí, seria a aula de hoje, né, falando sobre o fim do dilúvio, mas nós vamos continuar depois com essa tela e com essa aula, mas hoje o Senhor me trouxe uma revelação, assim, um complemento de algo que o Senhor já vinha falando comigo, e ontem na aula do irmão Igor foi o fechamento de tudo, né? Nas 2 últimas aulas do irmão Igor foi o fechamento de tudo, então eu vou apresentar aquilo que o Senhor já tem falado para mim, que tem a ver só com essa luta do conhecimento contra a cultura, e o conhecimento de Deus contra a cultura do mundo, né? Então, eu vou suspender esse capítulo aqui, vamos passar para uma outra apresentação, tá bom? É só para os irmãos que estavam acompanhando ficar entendendo que eu vou mudar aqui a abordagem hoje para uma outra aqui, ó. Então nós vamos falar hoje sobre essa dualidade que tem no mundo, né? Entre o mundo e o reino de Deus, falando sobre o eterno propósito de Deus, né? Por que e para que Ele criou todas as coisas. Amém? Então é o seguinte, o que Deus era? Então, antes do mundo existir, antes de tudo, né? Onde estava Deus? Antes de existir o universo, onde existia o espaço, antes de existir o tempo? Porque essa é uma pergunta que até mesmo os cientistas colocam essa pergunta para querer confundir os irmãos, os cristãos, né? Para ver se eles caem em contradição. E a palavra de Deus diz assim, ó: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pôde ver, o qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 6,16. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo 92. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Então, irmãos, nós temos aí uma figura só para representar a glória de Deus, né? Como algo que já existia antes de tudo existir. Antes mesmo de Deus criar os céus e a terra, de que criar os anjos, o Senhor já estava habitando, né, na eternidade, porque a própria eternidade Ele mesmo criou. Ele está acima de todas as coisas. Então, muitas pessoas perguntam, né, quem criou Deus? Onde estava Deus? E essas perguntas, né, podem ser respondidas por meio da fé, né, e do conhecimento da palavra de Deus. Porque nós não estávamos lá, ou pelo menos estávamos apenas no intento da mente de Deus em nos criar. Mas não estávamos talvez presentes, né, como estamos agora aqui. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que como Deus é verdadeiro, a sua palavra é verdadeira, aquilo que Ele fala de si mesmo é também verdadeiro. E isso Deus vai fazer com que todos os homens saibam que Ele é o Senhor, quando Ele vier na sua glória. Então o Senhor, Ele decidiu, né, sobre o que Ele seria por toda a eternidade, né?
justo, santo, né? Perfeito, sublime. Então, em Hebreus está escrito assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, o Senhor amou a justiça, odiou a iniquidade. E Ele escolheu ser um Deus justo, perfeito, né? Acima de todas as coisas. Então, a chama do amor eterno, que é a luz perfeita e inacessível que nós acabamos de ler em Timóteo, ela já existia. Então essa luz, né, se manifestou por meio de Jesus Cristo, que é a expressão da imagem de Deus, porque Deus era invisível, mas ele precisava se manifestar para a existência por meio da sua palavra. E começou a criação dos céus e da terra, né? E a partir daí, a palavra de Deus é responsável de toda a criação e de tudo que acontece. Então Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. 1 João 1,5. Então muitas pessoas dizem assim: antes de tudo existir, existiu nada. Mas como nada? O nada, nada é. E o nada, nada pode gerar. Então Deus é antes do nada. O nada não é um princípio de tudo. As coisas não vieram do nada. Tudo que veio a existir veio de algo. E algo muito mais poderoso, né, do que o próprio universo. Porque se fosse o nada, não seria poderoso. E não poderia gerar o próprio universo. Então, Deus, ele está acima de tudo e acima do nada. E antes do nada. Se tirarmos tudo de tudo, se nós pudéssemos esvaziar o universo, esvaziar o mundo, esvaziar o tempo, esvaziar o espaço, tirar a matéria, tirar o tempo, tirar o espaço, apareceria Deus. Porque ele é antes de tudo. Ele é o princípio de tudo. Ele é antes do nada. Então, em Colossenses 1,17 está escrito assim: ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. O que é subsistir? Subsistir é existir por causa de algo. Algo que faz com que aquilo seja possível existir. Então é por causa de Deus que todas as coisas subsistem. Até os átomos, as ligações químicas, a matéria, as forças que mantêm a matéria unida, só existem porque existe Deus. O próprio espaço e o próprio tempo só existe porque existe Deus. Então, essa ambição de querer viver fora de Deus, né, ou querer que o universo exista sem Deus, é um absurdo, né, porque sem Deus nada pode existir. Até mesmo Satanás, que é o pai da mentira, ele precisou de Deus para existir. Então, no princípio era o verbo. Então, temos uma figura aí para representar a criação dos céus e da terra. Em Colossenses 1, 15 a 17, está escrito assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Veja, irmãos, não é só na terra, nos céus, visíveis e invisíveis. Tudo que nós vemos e tudo que nós não vemos foram criadas por ele. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O que Jesus é? Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então não existe nenhum poder espiritual, né, maior que o do Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhum principado, nenhuma potestade, né, nenhum ser que seja maior do que o Senhor. Todos, né, foram criados por ele. Então, meu irmão, se um dia nós tivermos uma invasão extraterrestre de demônios, que a gente sabe que são demônios, nós podemos declarar isso com toda a autoridade, que eles também foram criados por Deus. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses
2, de 2 a 3. Então, o que aconteceu depois que Deus criou os céus e a terra? Depois que Deus criou a eternidade, e a eternidade é uma contagem infinita de tempo, onde não há começo nem fim, Deus também separou o tempo. O tempo é uma parte da eternidade, é um segmento da eternidade. Não? Então, o tempo, para nós, parece real. Não? Mas quando nós estivermos com o Senhor, que entrarmos para a eternidade, lá depois do milênio, porque até no milênio ainda vai contar o tempo, depois o tempo não será mais contado. Aí nós veremos que a eternidade vai ser mais real do que o tempo que passou aqui. O tempo que nós passamos aqui nessa terra vai parecer como um sonho. E a realidade da eternidade vai ser mais visível, mais presente do que ela é agora. Muito mais, porque agora, para as pessoas que vivem na carne, na materialidade, o tempo é real. Mas à medida que nós buscamos a Deus no Espírito, a eternidade vai se tornando real e o tempo vai se apagando. Então, o que nós já éramos nele. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, irmãos, antes da fundação do mundo, Deus já planejava nos criar e planejava ter filhos por adoção por Jesus. E esse plano perfeito, e esse propósito perfeito, foi que deu origem aos céus e à terra, né, e a toda a sua criação. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas. Então, na carta de Pedro está escrito que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então o Senhor sabia que Adão ia pecar. O Senhor sabia que todos, né, iam transgredir, que não haveria nenhum justo sequer. Então o Senhor já preparou o Cordeiro antes da fundação do mundo. Né? O Senhor sabia que Satanás ia traí-lo. Né? E por isso o Senhor já tinha nos elegido antes da fundação do mundo. Essa eleição foi oculta, né, até o tempo de se manifestar por Jesus Cristo. O que Deus é hoje? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. 1 Timóteo 1,17. Então Deus é Rei de todos os séculos, Rei de todos os tempos, Rei de todas as eras, ele é imortal, ele é invisível. Deus não pode ser visto porque ele é antes de tudo. Né? Você não pode criar uma forma para ver Deus, porque Deus é antes do espaço, é antes do tempo, é antes da matéria, não tem como ser visto, mas o Senhor Jesus nos revelou ele, porque o Senhor é a expressão visível dele. Por isso ele se tornou visível, por meio de Jesus. E por isso damos toda a honra, toda a glória a Deus, por Jesus Cristo. Aquele que ele só tem a imortalidade e habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra, poder, sempre eterno. Então, irmãos, antes de existir tudo, se nós voltássemos no tempo, e se pudéssemos ainda, depois de voltar no tempo, chegar no tempo zero, e depois, para trás mais ainda, tirar o tempo, tirar o espaço, o que nós viveríamos? A luz inacessível, a imortalidade, a eternidade de Deus, a pessoa do Pai. Certo? E mesmo assim, ainda não seríamos capazes de vê-lo. Nós só poderíamos ser capazes de ver por meio de Jesus. E é por isso que o Senhor nos coloca para nós a santificação, para nós um dia podermos ver a sua face por meio de Jesus Cristo. Como ele falou para Filipe: quem vê a mim, vê ao Pai. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Êxodo 15, 18. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e teu trono subsiste de geração
em geração. Então, aí uma figura para representar o Senhor assentado no trono, os 4 animais viventes e os 24 anciões. Esses 24 anciões já estão no céu. Esse trono já está no céu dessa forma, com 4 animais viventes, né, que representam as 4 formas que o Senhor se manifestou através dos tempos, né? Como as tribos, quando elas se organizavam em formato de cruz, norte, sul, leste, oeste, representando a totalidade, né, do reino de Deus na terra. E os 24 anciões também. O que ele planejou para nós? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então o Senhor tornou a congregar todas as coisas por meio de Jesus Cristo, tanto as que estão na terra como nos céus. O Senhor reconciliou tudo por ele, por meio dele e para ele. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim, a finalidade de quê? De sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Então, por que a Deus se deve todo o louvor, toda a glória? Porque ele é antes de tudo, ele é. Né? Não dá nem para falar. Ele é, porque se você falar assim que ele é antes do espaço, ele é antes do tempo, ele é acima de tudo, você ainda está relativizando. Deus é absoluto. Não existe nada fora de Deus, não existe universo fora de Deus, não existe criatura fora de Deus. O que aconteceu foi que o pecado nos separou de Deus e separou criaturas de Deus. E Deus permitiu essa separação para que mostrar o seu amor e o seu poder de redenção e de glória, para que nós temamos o seu nome e possamos dar sempre louvor e glória a Ele. Então o louvor e a glória a Deus é algo que é devido à sua própria santidade, à sua própria existência, à sua própria eternidade. Mais do que existência, é a sua eternidade. Né? Ele é o absoluto. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Então, irmãos, essa aqui é a oração de Paulo. Paulo orava para que todos fossem enriquecidos, né, com conhecimento, que a nossa mente, a nossa inteligência se abra, que o nosso coração se dilate, que a nossa inteligência seja ampliada, né, poderosamente, 7 vezes mais. Porque quando os anjos caídos descer na Terra, né, eu já vi reportagem, né, que os extraterrestres, os demônios, eles sabem todos os idiomas do planeta, que eles têm um QI muito mais alto do que os dos homens na Terra, e eles vão fazer os homens se admirar disso. Mas nós faremos os homens se admirar de Deus, porque nós seremos cheios da plenitude de Deus, do Espírito de Deus, para testemunhar. Então a nossa inteligência, a nossa capacidade vai ser ampliada pelo Espírito de Deus, e no conhecimento do mistério de Deus. Tanto para a palavra, para o testemunho, como pelo poder. Porque o Paulo falava assim, que eu não vim até vós com sabedoria humana, mas com demonstração de poder e espírito. E é esse poder para testemunhar e o espírito para viver conforme a vontade de Deus e para ser como ele é santo, é que nós devemos buscar. Para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, irmãos, nós precisamos pedir conhecimento, espírito de sabedoria, espírito de revelação, para ter iluminação, né? E o entendimento, os olhos do nosso entendimento se abram, para a gente saber qual é a nossa esperança, para nós não temermos nada, qual é a vocação, qual é a vontade de Deus que está atrás de todas as situações que estão aí se manifestando. E quais são as riquezas, o que nós vamos herdar como santos, né?
A palavra de Deus fala que nós somos a sua herança e ele é a nossa herança. O que são os que creram nele? Porque somos membro do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Né? Nós somos corpo do corpo de Cristo, carne da carne de Cristo e osso dos ossos do Senhor Jesus. Então é uma ligação que não tem separação, é de mesma procedência, né? E de mesmo poder, de mesmo espírito. Deus ressuscitou a esse, Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então nós somos testemunhas de Jesus pela ressurreição, né? Então o Senhor vai manifestando a nós o testemunho da sua ressurreição para que nós possamos testemunhar dele. Porque nós não estamos falando de uma fábula, nós não estamos falando de um personagem mítico, de uma história inventada, nós estamos falando de um Deus que se fez carne e habitou entre os homens e deu testemunho de si e transformou vidas e fez com que essas vidas possam testemunhar dele. Então é com essa segurança, né, que nós vamos ser testemunhas. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então que cada um busque esse testemunho interior, que o Espírito Santo fale com cada um, mostrando: você é meu filho, você é meu filho, o seu espírito está unido ao meu inseparavelmente. É isso que nós devemos buscar, essa confiança, essa convicção, e que se ainda nós não alcançamos essa confiança, essa convicção, nós possamos rasgar o nosso coração, dilatar ele, e ao mais profundo do que nós podemos, né? Com clamor, com jejum, com oração, para que a gente receba essa união perfeita com Deus, e abandone, né? E faça com que a nossa carne, a nossa alma tende para o Espírito, e a nossa carne desapareça. Porque às vezes a nossa alma tende para a carne, e não para o Espírito. Então, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Nós vamos herdar todas as coisas, o céu, a terra, a morte, o inferno, tudo será nosso, Paulo fala. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, irmãos, esse versículo aqui fala totalmente, né, do pós-tribulacionismo. Não tem como você herdar glória sem padecimento. Né? Alguns já padecem antes e são levados porque Deus já os glorifica. E outros vão padecer até aquele último dia, até a hora que o Senhor soar a última trombeta e nós possamos ir ao encontro dele nos ares. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Cooperador, o que é cooperador? Aquele que opera junto com Deus. Aquele que faz um trabalho junto. É um amigo, é um companheiro. E o que é lavoura de Deus? É aquilo que é plantado por Deus, que é tratado por Deus, que é limpo. Uma lavoura, ela tem que ser tratada, o solo tem que ser tratado para poder dar frutos. Não se planta uma semente num solo qualquer para dar frutos. Né? O fruto, ele só vem depois de muito tratamento de uma terra. A terra é afofada, né? É tirado as ervas daninhas, é tirado os bichos, né? É posto o adubo e depois vem a árvore, a semente, a planta, a árvore, né? Edifício de Deus. Esse edifício de Deus está sendo construído, porque quando esse tabernáculo nosso se desfizer, temos de Deus um edifício eterno. Esse tabernáculo é esse corpo carnal, por isso que o povo andava em tendas, né? Habitava em tendas para representar o corpo carnal. E depois, Deus permitiu que Davi, mas que foi Salomão, no final das contas, construísse o templo em Jerusalém para representar o templo espiritual que nós vamos ser transformados. E Paulo usou essa figura, né, de edifício de Deus. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, quando somos atribulados, quando somos afligidos, perseguidos, somos mais do que vencedores. Porque é só não negar o nome do Senhor e manter-se fiel, que a vitória é nossa, a vitória é certa. O Senhor já conquistou ela para nós. O que Ele conta conosco é com a nossa fidelidade, né, a renúncia de nós mesmos, né, e com a obediência. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então aqui vem a parte das boas obras. E a palavra feitura no grego quer dizer um poema. Nós somos um poema de Deus, né? Deus se inspirou para fazer cada um de nós, em específico, cada um com a sua individualidade, com a sua forma de ser. Deus teve uma inspiração, né, maravilhosa para dar a cada um de nós uma perfeição única, que um não precisa ter inveja do outro, porque todos são específicos e especiais para Deus, de uma forma inimitável. Um não pode imitar o outro e nem precisa, porque são únicos. Deus é amor. Na eternidade passada, ele é amor. Na criação dos céus e da terra, ele é amor. Na queda dos anjos e do homem, ele é amor. Na salvação do mundo, ele é amor. Na redenção do mundo, ele é amor. E na eternidade futura também continuará sendo amor. O que Jesus viu? Ele viu o Pai, entendeu certo e amou. E que Satanás viu? Ele não viu o Pai, ele não entendeu e deturpou a verdade de Deus. Agora, irmãos, nós vamos passar agora para a contagem do nosso mundo. Vamos explicar agora o nosso mundo. Até então nós estávamos falando da eternidade passada e do que Deus é. Então foi criado na humanidade duas vias, né? Um caminho para o céu e um caminho para a perdição. Então o homem está nessa bifurcação. Aqueles que ainda não escolheu, né, o Senhor Jesus Cristo, está nessa bifurcação aí. E nós precisamos levar pessoas ao caminho da vida. Qual foi a origem desses dois caminhos? Né? Nós sabemos que Deus fez o céu e a terra, plantou um paraíso e colocou o homem e a mulher lá. E o que aconteceu? Havia duas árvores, né? Só que o nosso coração tinha que ser o jardim do Éden. Como essa figura aí de um jardim. O interior tinha que ser igual ao exterior, né? Assim como é o exterior, é o interior. Agora, se você olhar para o mundo hoje, se você vê as guerras, as confusões, as trevas, a maldade, então você vê o interior do coração do homem também, porque é um reflexo. Mas o Senhor quer que o nosso interior seja como um jardim, como no Éden. E que essa passagem que existe oculta dentro do nosso coração para a comunhão com Deus seja aberta no coração de cada um. Porque todos nós podemos ter o Éden dentro do nosso coração e ter essa passagem de comunhão íntimo no nosso coração. Então, começou a diferença entre o ser e o existir. O homem passou a existir, mas ele ainda não era, né? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas ainda não tinha, né, definido o seu ser. Por isso que ele pôde ser influenciado. Nós vivemos num mundo onde há a aparência e não a essência, né? O ser é aquilo que é essência, aquilo que você é. Deus, ele é a aparência, ele é também a sua essência. A sua essência e a sua aparência são a mesma coisa. Jesus, que é a imagem, é também a essência de Deus. Só que nós podemos ter uma aparência diferente da nossa essência. Nós podemos aparecer bem, aparecer como bons e não sermos bons. Então a nossa aparência está dissociada da nossa essência. Só que quando nós tivermos um corpo glorificado, né, o que nós somos no interior, seremos no exterior. Então a nossa aparência será como a de Jesus. O que nós formos na aparência, seremos na essência. O que nós formos na essência, seremos na aparência. Então não vai mais haver essa separação entre a aparência e a essência. Nós vamos manifestar a glória que está em nós, né? Ou o contrário, né? Se não estivermos no Senhor, manifestaremos a vergonha. Então, há duas fontes para o nosso entendimento no mundo: a alma e o coração, a mente e o cérebro. Então nós temos sempre uma luta. A alma e o coração, ela precisa estar unida ao Senhor, assim como o nosso cérebro, nossos pensamentos. Uma hora os nossos pensamentos tentam nos dominar para a carne, outra hora são os sentimentos que tentam nos dominar para a carne. Nós precisamos purificar o nosso coração para que o nosso sentimento seja puro e o nosso pensamento para que também seja elevado na presença de Deus.
né? E a cada vez mais a gente possa vencer essa luta. Porque essa luta foi criada pelo pecado. Essa luta foi criada por Satanás. Satanás, ele consegue lançar sentimentos, né, para nos induzir ao erro, e lançar pensamentos. E forma um círculo. O pensamento gera um sentimento, e um sentimento gera um pensamento para tentar nos prender numa roda. Nós precisamos quebrar essa roda e colocar tanto o nosso coração, com todos os nossos sentimentos e tantos os nossos pensamentos, para que Deus seja o Senhor dos dois. As duas vias existenciais. Então, lá o Senhor plantou duas árvores no Jardim do Éden. A árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Então, o homem não escolheu a árvore da vida, ele escolheu a do bem e do mal. Foi tentado, né? A mulher foi tentada e depois o homem. E acabamos nessa existência aqui. Poderíamos ter tido uma outra existência se nós tivéssemos, né, se Adão tivesse comido da árvore da vida antes de comer da árvore do bem e do mal. Mas nós tivemos essa escolha aqui. Então nós estamos aqui agora. Como vamos fazer para retornar? Então, a escolha temporal da humanidade, né, ela escolheu o temporal e não o eterno, comeu do fruto do bem e do mal, que era um alimento da serpente, e isso gera em nós uma pergunta: no que você se tornará para a eternidade? Certo? Com esse pecado, houve a morte, né? O homem, ele nasce, ele envelhece e um dia ele morre, mas o Senhor promete a vida, que está aqui do outro lado, né? Uma geração espiritual sendo gerada em Cristo Jesus, né? Todos nós vamos passar por essas duas etapas. Nascemos de nossa mãe, ou nascemos de Adão, né, como descendentes, vamos morrer, ou vamos ressuscitar para a vida eterna. Então, existe uma grande batalha do universo entre o Kairos e o Cronos, né? O Kairos, na eternidade, Deus será tudo em todos e viveremos em um novo céu e uma nova terra. O que o Cronos promete no mundo? No futuro, exploraremos novos mundos e colonizaremos novos planetas. Aqui eu digitei um S a mais aqui. E aqui tem um erro. Mas me perdoem, depois eu posso tirar isso. Então, essa luta, irmãos, entre uma definição do que é o propósito no Kairos, do que é o propósito no Cronos. Para o homem está criando um propósito para o mundo, para as suas conquistas, para os seus deleites, para a sua ciência, para a sua tecnologia. Mas Deus está criando no Kairos um outro propósito para nos dar. Então, esse propósito compete dentro da nossa consciência e dentro da nossa alma. E nós precisamos tomar uma posição para nós sabermos o que nós vamos ser, né? Como foi feita essa pergunta aqui, ó. No que você se tornará? Isso nós precisamos responder para Deus. Se nós vamos optar pelo Kairos ou pelo Cronos, acreditando nessas promessas aí do mundo. A queda da humanidade. A humanidade, ela vivia num jardim. E aí foi morar na caverna. Por isso que os homens na história dizem, o homem ele veio do macaco. Não, ele não veio do macaco. Ele foi morar na caverna porque os descendentes saíram do Éden, não tinha mais como voltar. O único abrigo que tinha lá na antiguidade era a caverna, até que eles começaram a construir cidades. Então o homem caiu, os descendentes humanos, né, caíram numa depravação, né, muito grande. Eles tinham que sobreviver matando uns aos outros, né, e às vezes matando os animais, né, e lutando pela própria sobrevivência. Por isso que o homem se tornou violento, abandonou o jardim e foi para a caverna. Aí se encontra aí na história, na antropologia, na arqueologia, né, registro dos que os homens habitavam na caverna. É verdade, mas eles só foram para a caverna depois que saíram de um jardim. Então nós temos dois paradigmas, o da criação, que Deus fez o homem do pó da terra, e o da evolução, o que a ciência define, né, como sendo uma evolução do chimpanzé para um outro macaco, até chegar no homem. Né? Então aí o que acontece? Muitos estão acreditando na evolução e acham que essa evolução vai transformar o homem num Superman, num super-homem. E aqui, o Senhor criou um Adão para, né, o velho Adão está aqui de frente do novo Adão, ó, que é Jesus.
Então, o Senhor vai transformar esse velho Adão no novo Adão, que é o propósito da criação dele. As mentes do universo e do mundo. O que Jesus pensa de você e o que Satanás pensa de você. Jesus pensa, o homem é uma alma a ser edificada. Satanás pensa, o homem é uma máquina a ser explorada. Jesus pensa, Deus deu a sua vida por ele. Aí Satanás tira a sua vida todos os dias. Jesus pensa que o homem foi criado para ser livre. Satanás pensa, o homem foi feito para ser escravo. Os dois argumentos, o que é o testemunho de Jesus e a mentira de Satanás. O testemunho de Jesus é que Deus é. O de Satanás é que Deus não existe. O de Jesus é que Deus é o Pai amoroso. O de Satanás é que Deus é mau. O de Jesus é que Deus te ama e quer te salvar e te dar a vida eterna. O de Satanás é que Deus não se preocupa e não quer nada com você. A proposta dos dois reinos, né? O reino de Deus e o reino do anticristo. O reino de Deus quer libertar o homem pelo espírito. O reino do anticristo quer escravizar a alma do homem pela tecnologia. O reino de Deus quer dar a vida eterna em espírito. O reino do anticristo quer dar a vida material pela tecnologia. As duas propostas para o homem, o corpo glorificado ou o corpo transhumanizado, onde você vai ser metade máquina, metade carne, se ainda sobrar algo da sua carne, né? Então você é controlado por um computador, você vai se transformar como uma máquina. Ou você vai querer ter um rosto como o de Moisés ou como o de Jesus, com um corpo glorificado, que resplandecia como a luz do sol, como resplandece. Porque o Senhor fala que assim será o galardão, né, conforme as obras. Um é a glória de uma estrela, outro é a glória de outra estrela. Então existem estrelas com brilhos diferentes. Então cada um de nós vai ter brilhos diferentes, porque o galardão é segundo as obras. Né? A vida eterna é segundo a fé, mas o galardão é segundo as obras. O que nós esperamos? A glória de Deus, né? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, em que suas testas tinha escrito o nome de seu pai. Apocalipse 14:11. Você espera a glória de Deus ou a soberba humana? Do Elon Musk. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te levares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Obadias 1, 3 e 4. Então o homem planeja viajar para outros planetas, conquistar as estrelas. Mas esse propósito não será eternizado. Esse propósito será derrubado, como está escrito na palavra de Deus. Então, aqueles que estiverem acreditando na ciência e na tecnologia vão padecer do mesmo, né, da mesma destruição. As duas portas. Qual porta você escolhe? A estreita, que te leva para a vida, ou a larga, que leva para a perdição? O Senhor Jesus é a porta estreita e o caminho apertado, porque Ele é a porta, Ele é o caminho. Mas Satanás é a porta larga, é a carne, onde tudo pode, onde você tem liberdade para todas as coisas, não se restringe a nada, mas tem um preço, porque você vivificando a carne, você herda a corrupção, mas se você vivificar o espírito, você herda a incorruptibilidade. De que lado você estará quando essa cruz estiver posta? Nesse trajeto que está tão perto agora, o mundo, a humanidade descambando para o fogo eterno, e a Jerusalém celestial esperando você do outro lado. Você estará indo pela direita, indo pela esquerda, ou você estará reto no seu caminho até chegar a Jerusalém celestial? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque a porta, estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Mateus 7, 13, 14, João 14, 4. O que o futuro nos reserva? Uma glória eterna ou um fogo eterno? O que você escolhe? Porque Deus já era aquele fogo antes do universo existir. E esse fogo é de santidade, com ele não pode habitar o pecado. Então você vai se sentir queimado, né, na presença de Deus, por isso haverá um lago de fogo. Mas para os filhos de Deus, haverá uma glória eterna, porque você participará da glória de Deus. E para os filhos do diabo vai haver um tormento,
porque vai ser tormento estar na presença de Deus. Então, vai ser um tormento para ele a presença de Deus. Então, o próprio fogo, né? Em Isaías está escrito que o Senhor colocou já esse fogo dentro do espírito humano. E esse fogo vai abrasar aqueles que não obedeceram à palavra de Deus. O que Deus deseja com o universo? Então, o Senhor vai mudar os céus e a terra. Esse universo vai ser alterado. O que nós temos aqui na terra vai ser mudado, e o que nós temos no céu não vai ser mudado. E vinha um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, não adianta tentar criar uma falsa vinda de Jesus, porque a vinda do Senhor Jesus será tão gloriosa e inimitável, por nenhuma tecnologia é capaz de imitar o que o Senhor vai fazer entre os céus e a terra. Novos céus e nova terra. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Então, irmãos, até a luz do sol não vai ser necessária naquele ambiente, porque o próprio, como eu falei, que Deus é luz desde o princípio, né? E nele não há trevas alguma. E a própria luz de Deus é que vai ser a luz que iluminará a cidade. Então aí está a testificação da verdade, de que antes do universo existir, Deus já era luz. E ele vai dar essa luz. Essa luz vai estar tanto ao nosso redor, quanto dentro de nós. Essa luz, ela é muito mais preciosa do que tudo, porque ela é a própria vida de Deus. É mais preciosa do que qualquer riqueza nesse mundo, do que qualquer planeta que nós vamos colonizar, ou que possamos colonizar, do que qualquer tecnologia que possa alterar a nossa mente, o nosso corpo. E o que nós seremos nele? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Amém, irmãos? Então aí, olha só. Palavras fiéis e verdadeiras. Esse propósito é que irá para a eternidade. Não o propósito da tecnologia. Não o propósito do progresso da sociedade. É esse o propósito que irá para a eternidade. O que Deus será? O Senhor reinará eternamente. Teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Salmo 146, 10. O Senhor reinará eterno e perpetuamente. Não desista. Ainda há vaga para os escolhidos. Coloque-se nela e coloque os seus também. Amém, irmãos? Então é isso que Deus tinha para nós hoje. Espero que os irmãos tenham compreendido, né, a revelação de Deus com toda a intensidade que... Glória a Deus. Podem fazer comentários aqui. Aqui é como uma aula, mas hoje está uma forma diferente que Deus trouxe, porque o Senhor colocou para mim essa revelação e eu precisava compartilhar com os irmãos para edificar, mas hoje ainda podemos comentar mais algo, né, que nós possamos ainda contribuir, né,
para esse conhecimento. Sim, irmão. O conhecimento é bom, foi uma passagem muito ampla, né? Foi do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, né? Onde nós podemos passar o olho, né, diante das Escrituras, diante daquilo que nós temos escutado, lido, ouvido. Também o que o Espírito Santo de Deus nos traz, né? Quando você está falando. Estávamos até aqui conversando no chat. Mal sabe você como é que está esse chat, tá? Esse chat aqui estava pegando fogo, né? Mas que bom, mas estávamos atentos à sua descrição, à tua palavra, né? Referente em qual caminho, né? Hoje está, por mais que para nós parece fácil, mas outrora nós sabíamos que não estava fácil esse caminho, né? Um caminho que leva para a perdição e um caminho que leva ao contrário da perdição, nos leva diretamente para aquilo que Deus tem nos reservado, e não para que Deus já reservou para aquele que se contendeu com ele, né, lá no céu. Mas nós temos uma luta muito grande, uma batalha, né? Como eu falei com você, estou com uma batalha, uma luta minha, mas além disso ainda tem muitas outras pessoas, né, ao derredor, tanto quanto desse mundo, que nós temos que levar essa palavra que nós aprendemos aqui, né, no dia a dia, desses encontros, para colocar em prática, né? Sair desse campo nosso teórico, nós vamos aperfeiçoando, né, através do nosso conhecimento, de um para com o outro, e que possamos externar, né, tudo aquilo que a gente aprende aqui em comunhão com os irmãos. A irmã aqui, deixa eu ver aqui que tem 74 mensagens. Deixa eu ler aqui o que foi comentado aqui, porque enquanto eu estava expondo eu não parei para ler. Então, eu particularmente gosto muito, a primeira vez que eu estou participando desse estudo, né, mas eu assistia depois pela internet, pelo YouTube, né, quase que na íntegra, eu assistia ele todo, né, porque é bom a gente ouvir, né, sobre outra perspectiva, né, um outro olhar, por mais que o Espírito Santo, né, que habita em nós é o mesmo, é um só, mas nós podemos, né, entender o que o professor, o que o mestre está passando para a gente. Isso é bom. Eu particularmente gosto. Eu tinha vontade de estar nessa aula, estou participando hoje. Amém. Então a irmã falou, aqui a irmã Luciana falou que só havia uma única lei, né? Eu comentei ali sobre até algo que me chamou a atenção, igual que o irmão falou ali, ó. Eu entendi, irmão, interessante, você me deu uma coisa para pensar. Não sei se vocês já tiveram, como eu tinha falado, um outro olhar. Aí os irmãos que estão aqui podem, é lógico, não discordar, mas podem estar colocando alguma coisa, até para que venha o meu entendimento também. Um outro olhar sobre as duas árvores do jardim. Qual o olhar em si que eu vou passar para os irmãos aqui que eu ouvi? É o olhar lógico, espiritual sobre essa árvore onde foi tomado o fruto. E vieram a saber que aquilo se transformou em uma transgressão do que Deus tinha falado. Né? Seria uma transgressão daquilo que Deus tinha falado, conforme se tivesse algo que Deus instituiu, e teve algo que Deus instituiu, né, a respeito do fruto daquela árvore, né, e em si nós não sabemos, fala assim do fruto,
do fruto, não sabemos que fruto é esse. Então, eu estou vendo aqui o comentário do irmão. O irmão acha que a outra árvore era a lei, Isso! Não, mas não é. Sabe por quê, irmão? Não é. A lei é santa e perfeita. Aqui a irmã Luciana comentou bem. O único mandamento era não comer. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? É isso que o irmão está vendo no mundo. É exatamente isso. Esse é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ambição, tecnologia, ciência, desamor, violência, pecado, luxúria, blasfêmia, impureza. É isso, é aquilo. Todo esse conteúdo estava na árvore. A árvore ia decidir a história humana, como ela decidiu naquele momento. Então, essa árvore é assim. Você pensa assim num rolo de um filme, né? O filme da história do humano estava enrolada e colocada na árvore. Aí, quando o homem come, ele começa a desenrolar esse filme. A outra árvore não desenrolou o filme. Nós vamos desenrolar ela na eternidade. E nós começamos aqui porque Deus nos restaurou. Porque o amor de Deus foi tão grande, porque ele poderia dizer assim, olha, só tem uma. Você decide uma, depois fica para sempre. Não. O Senhor nos deu direito a um retorno que nós não poderíamos não ter. E a gente nem saberia o que tinha na outra árvore, mas nós começamos a saber a partir do momento que Deus se revelou a nós. Que o próprio Senhor Jesus se revelou a nós, a gente começa a saber o que tinha na outra árvore. E essa história ainda não foi contada. Ela vai ser contada a partir da volta de Jesus. O que nós estamos agora é no prelúdio da história. Né? É naquelas entradas iniciais, que é o quê? Que é o arrependimento, a fé, o conhecimento de Jesus, né? A santificação. E essa história da eternidade, que é a outra árvore, é que vai se desenrolar ainda. Por isso, a árvore não era lei, não. De forma nenhuma. A árvore do bem e do mal não era lei. Algumas pessoas dizem que a lei é má, né, e a graça é boa. Não, a lei é boa e justa. A questão da lei é que ela nos mostra que nós somos impossíveis de cumpri-la. Né? Mas a árvore do bem e do mal é exatamente o mundo, irmão. É o filme do mundo. É exatamente aquele conteúdo que estava lá guardado, que o homem foi lá explorar e deu a história. A história é o fruto da árvore. Só isso. A história. Pode falar, irmã Luciana. Posso falar? A paz, irmãos. Interessante o irmão Lucas está falando aí. Eu tô meditando aqui. O irmão falou, né, que a árvore da vida ainda vai ser aberta, né? Ainda vai desenrolar, né? E aí, quando o irmão falou em desenrolar, veio na minha mente... Essa menina é demais. O livro... Não, irmã, vamos consertar isso. É Cristo, eu não sou nada. Ai, desculpa, meu áudio vazou, minha irmã. Eu tô achando que eu tô sem áudio. Não sou nada, esquece a Luciana. Não, meu amor, você é ungida do Senhor, receba. Uma coisa é humildade, outra coisa é saber que vem do trono. Receba, você é ungida do Senhor. Amém? Amém. Desculpa, meu áudio vazou, eu falando com a minha filha. Eu vou contar uma experiência aqui para os irmãos, não para eu aparecer não, tá, irmãos? Me deu vontade, então eu vou falar. Eu tinha 12 anos de idade, nem sabia nada de Deus. Eu tinha mania na casa dos meus pais, quando eu acabava de jantar, meu pai me dava uma laranja para eu descascar. Eu ia para o quintal, e o quintal quase não tinha luz, né? Era tudo escuro, e eu ficava sentada na área que tinha do lado de fora. Eu estava cortando uma laranja. E eu escutei, irmão Lucas, um cavalo entrando no quintal. Direitinho, aqueles passos do cavalo. E aí eu olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, irmãos, era um cavalo com... Eu não sei dizer para vocês se era um anjo, o que era em cima daquele cavalo. Eu não conseguia ver o rosto, porque era um brilho muito forte. Eu conseguia ver a espada, assim, na lateral. E esse cavaleiro que estava em cima do cavalo, ele me entregou um livro dourado. Eu me lembro que eu peguei, eu ainda fiz assim para pegar e tudo que eu estava vendo sumiu. Eu tenho, assim, por isso que eu falo que não vem de mim. Eu tenho fome sempre da palavra, sempre, sempre. Às vezes eu vou dormir pensando no Apocalipse, em Daniel, o que Zacarias está falando é uma coisa que, assim, às vezes é mais forte do que eu. Então eu creio, assim, que é um dom, né, irmão Lucas? Cada um de nós, né? Deus nos dá algo.
A gente só tem que buscar e perguntar para Deus, né? Como o irmão falou, né? Do brilho das estrelas. Cada um vai ter inveja do outro. Nós seremos singulares, né, irmão Lucas? Cada um com algo para acrescentar no reino, né? Não é que vai ter inveja. Assim, eu não falei inveja, eu falei assim, que cada um vai ter um brilho conforme as suas obras. O culpado do brilho ser menor ou maior é o que você está fazendo aqui pelo reino do Senhor. Não, o irmão falou assim, que não teremos esse sentimento, né, de inveja, não, claro de comida. Tá falando. Porque assim, porque Deus não tem uma medida para ser satisfeita, né? Amém. Quando você encontrar essa medida, você vai ficar plenamente satisfeito. Amém. Então o irmão falou aí, né, do rolo que vai desenrolar. E aí quando o irmão está falando da árvore da vida, o irmão vê que no dia do Senhor, né, que é o 7º dia, a árvore da vida que foi guardada vai ser dada de novo para a noiva, para a igreja, né? Nós nos alimentaremos do fruto. E aí quando o irmão falou desenrolar, veio na hora aqui, né? O livro que foi o rolo que foi dado ao Cordeiro, e ele está selado, ele está protegido, assim como a árvore da vida aí está. Né? Acabei assim, fazendo uma comparação, né? Porque o próprio Senhor Jesus, ele representa a árvore da vida. E aí no Jardim do Éden, quando o homem pecou, não cumpriu o mandamento, né? Que era não comer daquele fruto, diz que, tem uma palavrinha lá, irmão Lucas, em Gênesis, eu não vou saber te falar agora, mas diz que o corpo de Adão e Eva era um corpo de luz. Então, quando ele pecou, por que ele se viu nu? Né? Por que ele se viu nu? Porque ele perdeu essas vestes de luz. E quando a igreja for glorificada, uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga sobre a terra, vai ser uma igreja linda, vestes de luz de novo. A palavra de Deus diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Nós precisamos, porque nós temos em nós a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos que buscar a bondade nos nossos olhos. Jesus fala muito isso, né, irmão Lucas? Se teus olhos focarem, né, que às vezes você pode olhar para alguma coisa, né, e pensar algo errado. Então, o tempo todo, nós temos que, a palavra de Deus diz, né, de tudo que nós temos que guardar, guarda o teu coração. O teu coração, da onde procede a entrada e saída da vida. Aqui é a grande batalha, né? Nós temos que proteger isso aqui, porque senão vem maus pensamentos. E como que a gente vai vencer? O irmão Lucas falou uma coisa aqui que eu já ganhei minha noite, né? Ele falou que a santificação para ele é uma questão de sobrevivência. Foi profundo isso, irmão. Quem dera que todos os irmãos pensassem assim. E aí, como guardar o coração? Se alimentando da dispensa de Cristo. Né? Edificando o Cristo em nós. Para que Satanás não venha, né, a roubar aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. E a gente tem que voltar a ter essas vestes de luz. Esse é o nosso grande desafio hoje como igreja, né? Estar no meio dos vencedores naquele grande dia. Diante de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que coisa mais linda poder ouvir esse discernimento. Maravilhoso. Viu? Quando eu me converti, irmãos, eu não dava valor a esse negócio de renúncia de si mesmo. Eu achava que Jesus estava falando aquilo para os apóstolos e não era para todo mundo. Aí eu não queria renunciar a mim mesmo, porque eu tinha estudado muito sobre o budismo e sobre o hinduísmo. Então, no hinduísmo e no budismo, você se esvazia totalmente. E como eu tinha tido contatos com extraterrestres, eu falava assim, se eu me esvaziar totalmente, vai ficar um buraco, eles vão me invadir aqui por dentro, então deixa eu ser eu mesmo e vou levando. E eu nunca tive cuidado de mortificar a minha carne. Então eu passei muito mais luta do que assim. Aí, a partir de pouco tempo atrás, né, agora esse tempo, eu entrei em confronto direto contra a minha carne. Porque antes eu passava luta e tudo, tinha lutas, mas eu não confrontava ela, porque eu falava assim, não, deixa ela aí, porque é melhor ela estar aí do que eu ficar vazio e entrar uma outra coisa pior. Então,
eu comecei a entender isso agora, né? A questão de você confrontar a sua carne para buscar essa plenitude do Espírito. Porque não é fácil, é uma luta que chega a ter dor de cabeça, irmãos. É uma tensão tão grande entre a carne e o Espírito que tem noites que eu não durmo, tanto sendo chamado para orar porque Deus me insiste para eu orar, como tensão mesmo de estresse, mesmo de você passar por dor de cabeças terríveis, né? No meu caso, a carne que é rebelde porque você não está fazendo o que ela gostaria que tivesse. Então eu peço, porque a palavra de Deus assim, se pelo Espírito mortificar as obras da carne, é pelo Espírito. Então antes eu não sabia fazer isso, então agora eu estou aprendendo, vamos dizer assim, porque é pelo Espírito. E tem dias que, meu Deus do céu, eu estou detestável para mim mesmo. Só Deus para me suportar. Eu estou me detestando. Eu falo, meu Pai do céu, como o Senhor pode... Posso dar um adendo, irmão Lucas? Pode falar, todo mundo aqui é livre para falar. A paz do Senhor Jesus a todos. Muito obrigado porque me receberam no atraso, mas cheguei. Como é lindo completar do corpo de Cristo, né? Porque quando nós estamos no mesmo corpo, há um só pensamento, há uma direção, porque nós estamos debaixo da graça do Espírito Santo. Assim como a irmã Michele estava falando a respeito de Jesus ser a árvore da vida. Então, quando nós vamos em 1 João capítulo 5, diz que no céu 3 testificam de Jesus. O Pai, a Palavra e o Espírito. E aqui na terra 3 testificam de Jesus. A água, o sangue e o Espírito. Então, o Senhor diz que a vida está escondida no Filho, no capítulo 5 de João. A vida está escondida no Filho, e essa é a vida eterna. Quando Jesus diz, eu sou o pão, aquele que comer de mim, desse pão, nunca mais terá fome, em Apocalipse está escrito que nós vamos comer do fruto da árvore da vida. Então, amém. A plenitude de tudo é Jesus. Jesus é o Evangelho. A árvore do conhecimento do bem e do mal nada mais é do que o próprio Satanás. Assim como a personalização da serpente também é ele. Porque o que significa isso? Quando nós vamos na parábola do semeador, lá na parábola do semeador, o que Jesus diz? Que a semente é a palavra. Se a semente é a palavra e ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, também pelos ouvidos nós também podemos nos desvirtuar daquilo que a gente vai ouvir. E o que aconteceu com Eva? Eva ouviu a voz que não era a voz de Deus. Ela tinha tanta intimidade com Deus que Deus falava com ela todos os dias no crepúsculo da tarde. Mas naquele dia, ela parou para ouvir aquela voz que não era a voz de Deus. Quando nós vamos para Ezequiel capítulo 31, capítulo 32, nós vamos saber quem é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente sabe que é ele. E a partir do momento que nós permitirmos, se a palavra é a semente, ela vem pelo ouvir, então ela gera no coração fruto. O que Jesus disse? O mal não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, porque é o que o coração está cheio. Quando Satanás foi tentar Jesus, ele falava o tempo todo assim, se tu és o Filho de Deus, diz para essas pedras se transformarem em pão. E Jesus, ele rebatia tudo de Satanás com uma pequena frase, está escrito. Então, a cada tentação que Jesus era levado por Satanás, ele rebatia Satanás com está escrito. E a partir do momento que está escrito, é imutável, porque a palavra de Deus não volta atrás. Então, a vida está contida no Filho. Quando você fala que Jesus, ele é o perfeito Adão, realmente Jesus veio como o segundo Adão. Nós falamos ontem, na nossa aula com o irmão Igor, a respeito da anulação do Éden. Porque no Éden, o homem tinha o governo da terra.
Lá naquele jardim, Deus deu toda a autoridade para o homem. No entanto, quando ele decide não ouvir a voz de Deus, ele vai ouvir a voz da esposa dele, de Eva, que ouviu a voz de Satanás, olha quantos frutos foram sendo gerados. E aí, a partir daí, o que vai acontecer? Ele vai chegar para Deus e vai dizer: a culpa é da mulher que tu me deste. Então a culpa é de Deus, né? Foi Deus que teve culpa dele ter aquela mulher. Mas não foi ele que não obedeceu ao Senhor, porque era individual, como é até hoje. Nós somos casados, certo? Mas a palavra diz que salvação é individual. E aí, quando Jesus vem, que ninguém se atenta a essa passagem, mas Jesus diz: eu vim cumprir a missão que o Pai me deu. Jesus tinha uma missão nessa terra. Na missão de Jesus, ele tinha que restituir o governo de Deus no homem para Deus, que é uma restituição de governo, de reino, de dinastia. E Jesus veio, como Adão, para cancelar a legalidade que o primeiro entregou. O primeiro passo de Jesus no ministério é ir até João Batista. João Batista, ele batizava nas águas. As águas do batismo de João Batista, porque batismo nas águas, quem conhece a palavra sabe que lá na escola de profetas, Eliseu já batizava nas águas. Uhum. Mas o batismo de João Batista era arrependimento de pecados. O batismo de João Batista era quando ele dizia: é chegado a ter vós o reino dos céus. E nesta hora, preste bem atenção, Jesus desce as águas do batismo. Ué, Jesus não tinha pecados, mas Jesus era a primícia de todas as coisas, ele era o exemplo para tudo. E ele necessitava descer nas águas do arrependimento para anular a falta de arrependimento do primeiro Adão. Amém. Jesus é levado para o deserto. E lá no deserto, ele vai se sujeitar a 40 dias de jejum. Porque nós, enquanto estamos nesta carne, o jejum nos faz ter uma aliança com Deus e ouvir o Espírito Santo. É uma ligação muito forte com Deus. Jejum não está ligado a pedidos materiais, nem emocionais. Amém. O jejum está ligado diretamente à parte espiritual de ouvir a voz do Espírito Santo. Aquilo que Deus tem para falar conosco. Por isso que é muito interessante, né, irmãos? Tem muita gente que é induzido a jejuar café, a jejuar chocolate. Jejum é abstinência de alimento, total, por período. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Moisés jejuou por 40 dias e por 40 noites. Elias jejuou por 40 dias e 40 noites. Nós não conseguimos nesse corpo físico, porque é só sob direção de Deus. Mas nós precisamos jejuar. E Jesus, agora debaixo da autoridade do governo de Deus, ele primeiro obedece o Pai, desce as águas do batismo, vai para o jejum, e daí ele vai para o deserto, porque ele foi passar pela prova que Eva não passou. Só que Jesus passa pela prova e dá glórias ao Pai. Porque em tudo ele diz, está escrito. Escuta aqui, Satanás nunca vai chegar para nós falando contra Deus. Satanás nunca vai chegar para nós falando palavras que revelam quem ele é. Ele sempre vai nos induzir a acreditar que nós estamos fazendo o que é certo para Deus. E o que ele vai falar para Jesus? Transforma essas pedras em pão. Tu não és filho de Deus? O que está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 91? Era de Cristo que estava falando. E, no entanto, Jesus vai passar pela prova de Satanás no deserto. Ele vai ouvir a voz que não é a voz de Deus. Ele vai dizer: não, eu não te aceito. Eu não te aceito, eu te rejeito. E Jesus finaliza a missão dele na cruz, porque é o sangue da aliança. Deus faz aliança com o homem através do sangue. E o sangue de Jesus veio para fazer essa aliança perpétua.
Agora, através de Jesus, que ele é o evangelho anunciado desde Gênesis, Apocalipse, porque o evangelho é o anúncio das boas novas. E desde o princípio, Deus está anunciando Jesus. Desde o princípio. E aí, o que vai acontecer? Aquele que recebe Jesus recebe a vida, porque Jesus é a vida eterna. Agora, caminhar com Jesus não é algo fácil. Caminhar com Jesus nos leva a Tiago 4, quando nós vamos entender que na natureza que nascemos, debaixo do pecado, nós nascemos com o caráter de Satanás. O que o irmão Lucas disse? Olhos de cobiça, boca que fala o que não deve. E a palavra de Deus diz em Tiago 4, cobiçais e nada tendes. Pedis, mas pedis mal para o vosso próprio deleite, porque há confusão no meio de vós. Não sabeis que o Espírito que eu fiz habitar em vós sente ciúmes de vós? E daí o Senhor vai dizer, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Aí não é o diabo que está te atentando, não é o diabo que está do lado de fora falando no seu ouvido, mas o caráter dele impregnado na sua vida. Por isso que quando nós começamos a caminhar com Cristo, ele é tirado crostas. Tem crostas dentro de nós. E aí a gente vai lá para Jeremias 18, o oleiro e o barro. Porque quando nós descemos para a casa do oleiro, dói ser quebrado. Dói ser sujeito a Deus. Porque ser sujeito a Deus é ser rompido em pedaços. Quando o oleiro pega o barro para fazer o vaso, a primeira coisa que ele faz é ter uma botija de água do lado dele. E ele vai molhando a mão na água e vai tirando aqueles ciscos que vêm com o barro. E ele vai limpando todo o barro conforme ele vai moldando o vaso. Esse vaso é lindo. Esse vaso é maravilhoso. Porque ele é moldado segundo a mão de Deus. Mas para isso, dói. Lagar dói, estreito dói, vaso dói. Mas é assim que a gente vai chegar na plenitude da presença do Deus vivo. Fora isso, nós não vamos conseguir ver a presença do Senhor. E em 1 João capítulo 3 diz assim, ainda não o vimos como ele é, mas o veremos como ele é e seremos como ele é. Só para finalizar, no dia que eu conheci o satanista, que ele começou a me confrontar, eu falei, eis que eu sou serva do Deus vivo, ele disse assim, serva de morto? Eu falei, não, meu Deus é vivo. Ah, então ele morreu, né? Então ele reencarnou? Eu falei, não, ele ressuscitou. Está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ué, mas quem morre só volta a se reencarnar. Eu falei, não, Senhor. E eu esqueci de 1 Coríntios capítulo 15, que esse corpo corruptível passará pela incorruptibilidade. Assim como a irmã estava falando, que esse corpo que perdeu a glória, a luz da glória, voltará a ter a luz da glória. Aleluia. Amém. E assim eu bati aquele homem. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Então, Amém. gente, nós estamos sendo privilegiados com esse banquete que nós estamos recebendo todos os dias. E eu tenho que dar um testemunho para vocês. Domingo, depois de 7 meses, eu voltei na minha igreja e foi um presente de Deus. Que culto abençoado. Eu chorei o tempo todo com os louvores e que palavra maravilhosa. Jeremias 31, versículo 16 e 17. Ali ele falava, o Senhor quer tirar as lágrimas dos olhos e queria remover o cativeiro, ia trazer os filhos do cativeiro. Nós precisamos estar preparados para isso, porque o dia mau chegou, e aquele que não estiver de pé diante do Filho do Homem vai ficar para trás. E nós precisamos estar de pé diante do Filho do Homem. Amém? Amém. Irmão Lucas. Oi, pode falar, irmã. Uma coisa que a irmã Andréia falou, né? Que Satanás falou para Jesus assim, se tu for filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Satanás, ele nunca muda, né? E ele faz isso conosco até hoje, sempre colocando essa dúvida no nosso coração. Ah, será mesmo que você é filho de Deus? Será mesmo que o Espírito habita em seu coração? Então, a gente está entrando num tempo que essa dúvida não pode mais rodear o nosso coração.
Você sabe por que ele coloca essa dúvida, irmão? Sabe por que ele coloca essa dúvida? Porque no momento que nós comemos da fruta do bem e do mal, o ambiente da nossa mente, o ambiente da nossa alma ficou todo impregnado do pecado, e ele tem, no pecado, Satanás tem a regência completa. Então ele diz assim, ó, te fechei no meu pacote, existe algo fora desse pacote? É isso que ele está tentando dizer. Porque a gente só translada para fora desse pacote do software que ele colocou em nós, que nem um computador, só pela fé. E você tem que ter coragem, mas tenacidade mesmo, porque é o seguinte, tem gente que fala assim, eu vou conversar com o Satanás, vamos ver se a opinião dele é certa. Aí acaba se convencendo das ideias dele, aí fica quieto. Agora, quando você fala assim, não, tem algo além de mim, tem algo para fora de mim, tem algo além de você, Satanás, tem algo além dos meus pensamentos, aí você fala assim, não, eu não vou aceitar a sua lógica, né? Pode ser bem manipulada, mas ela não é a verdade. É diferente, a lógica da verdade, porque ele cria argumentos, por que o homem no mundo está assim? Você chega a conversar com um universitário, tenta evangelizar um universitário para a irmã ter ideia do que eu estou falando. Ele vai ter todos os argumentos contrários à sua fé, e você está falando de uma realidade que você não pode provar, mas você sabe que existe, e para transladar para essa realidade, você tem que romper pela fé, e só vai romper quando você de fato nascer. Então, por enquanto, essa realidade ela só é por fé mesmo e esperança. Agora, se você tem essa tenacidade que o Espírito de Deus te dá para você saber que você vai romper e que Satanás vai perder esse jogo, aí você enfrenta. Porque a pessoa que vai te ouvir vai falar assim, mas esse cara é louco, ele está vendo algo que eu não consigo ver, ele está sabendo de algo que eu não consigo saber. Mas eu estou falando, meu amigo, eu estou apostando no final. Você está apostando agora, mas eu estou apostando no final, é a última cartada. É nessa daqui que eu vou mostrar para você que o que eu estou falando, que existe algo para além dessa alma contaminada de pecado que você está vivendo aí. Que eu posso ser santo pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus existe, está fora. Porque não existe razão para a existência se não for por Deus. Esse negócio de evolução, de Big Bang, é tudo babaquice. Porque você põe uma bolinha lá bem pequenininha que gerou o universo. Mas quem que botou o raio daquela bolinha lá? Não, foi um buraco negro que veio antes, não sei o quê. Quem que botou o buraco negro lá atrás? Sabe? Você fica jogando perguntas. Olha, Deus que me deu uma espada grande, porque se eu encontrar um extraterrestre, eu vou entrar no campo. Eu quero falar assim, eu criei vocês, mas quem criou vocês? Quem criou vocês? Vocês criaram a gente, quem criou vocês? Quem criou você? O outro extraterrestre. Então, chama o outro lá, eu quero um papo com ele também. Chama o líder, chama o líder. Porque sempre a gente tem que entender que há uma autoridade acima de qualquer autoridade. Né? Tem que ser... Com gente incrédula, a gente tem que bater seco, porque se não quebrar essa estrutura, eles não se ajoelham. Mas uma coisa, irmão Lucas, a palavra nos revela que não é por força, é pelo Espírito. Muitas das vezes que eu tentei argumentar, deixa eu te falar uma coisa. O pecado gera um cativeiro na mente. E uma mente cativa, sem libertação, quando nós vamos orar por uma vida, nós primeiro pedimos para Deus para libertar aqui, ó. Porque essa mente cativa, ela não consegue ouvir. Então, aqui está preso, como que ela vai ouvir aqui? Eu queria só responder ao irmão Leandro, porque eu estava vendo aqui uma passagem que ele escreveu. A missão de Cristo era dar a sua vida pela igreja. Amém, irmão? Mas a igreja foi fundada por Cristo e ele é a igreja. Por isso que a missão do Senhor era resgate. Primeiro, Deus fundou o mundo para que o mundo fosse o governo debaixo da autoridade dele. E depois, agora Jesus veio fazer todo esse resgate. E Jesus fala de reino dos céus o tempo inteiro. Toda a pregação de Cristo nos levava a reino. E todas as vezes que Jesus falava, ele nos levava para o reino dos céus. Quando ele ensinou o Pai Nosso, ele disse, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, nós estamos sendo preparados para o reino. E é isso que nos dá essa alegria de servir ao Senhor. Hoje, na oração da manhã, nós estávamos falando sobre a paz que excede todo entendimento, e o irmão tocou nesse assunto aqui hoje, que é assim, mediante a morte, o cristão, ele tem uma certeza tão grande que nós vamos lembrar de Estevão.
Estevão estava sendo apedrejado, ele estava morrendo, mas ele olhou e viu o céu aberto. E ele viu o trono de Deus e à sua direita o Filho do Homem. Então, Jesus, quando ele fala, eu tiro a paz e vos dou a minha paz, a paz que excede o entendimento, é nesse momento da angústia, da dor, que a igreja ela sabe que ela está fortalecida nele. E aí nós vamos ver os nossos irmãos que morreram no Coliseu, nós vamos ver os nossos irmãos que morreram decapitados. Como a gente tem falado quantas vezes, né, irmão Lucas, que tem portas abertas que nos revela a igreja no mundo sendo perseguida. E nós estamos nessa redoma de vida até quando Deus permitir no Brasil. Porque aqui o Brasil ainda estamos aqui com a liberdade de falar de Deus, de Jesus, quando o mundo inteiro já está perseguindo os cristãos. Quer dizer, nós estamos ainda acreditando que vamos entrar no tempo da tribulação, que a perseguição começará. Mas a perseguição já começou faz tempo, né? A perseguição, ela só precisa se tornar mundial, porque nós seremos odiados por todas as nações da terra. E aí chegará o fim, né? E aí é que é a grande verdade. Quando Deus fala, você está preparado para morrer? Porque eu ouvi uma vez o Senhor perguntar isso para mim. Andréia, você morreria por mim? Nessa hora eu me tremi inteira. Eu sou honesta. Eu sou carne ainda. Eu vim do pó ainda. E eu virei para o Senhor na minha honestidade e falei para ele, eu não sei, Senhor, mas tu sabes. Me prepara quando chegar a hora. Pouco tempo depois, Deus me deu uma visão que a mão do meu filho estava sendo com um canivete enfiado na mãozinha dele. Meu filho tinha 12 anos na época que eu tive essa visão. E o Senhor perguntou para mim, se torturassem o teu filho na tua frente, ainda assim tu não me negarias? Eu entrei na igreja, eu chorava tanto e os irmãos não entendiam. Sabe por quê? Porque os irmãos não acreditavam que nós íamos para a tribulação. E eu dizia, eu era louca na igreja, entende? E aí, passou um tempo, Deus permitiu que eu recebesse um trote. Sabe aqueles trotes que falam assim, mãe, eu acabei de ser assaltada, estou toda machucada. Pois é, era a voz da minha filha. E eu caí, e durante quase 1 hora, eu fui refém daquele bandido que ficava no meu ouvido dizendo, a vida da tua filha está nas tuas mãos. E eu não conseguia lembrar que a minha filha não é minha filha é do Senhor. Eu não lembrava disso. E ele dizia, a vida da tua filha está nas suas mãos, depende de você, faça tudo o que eu ordenar. E depois que eu depositei o dinheiro para ele, ele desligou o telefone e eu perdi aquele domínio da voz dele na minha cabeça. Aí eu olhei para o céu e falei, ela não é minha, ela é tua, pai. Nem um fio da cabeça dela vai ser tocado porque ela é tua. E o telefone tocou, não era o bandido. Era a minha cliente dizendo, corre para cá, porque a tua filha está em casa. Acabei de falar com ela. Amém. Sabe por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Porque nós temos que entender que nós morremos por Cristo, mas quando Ele tocar no que é nosso, carne da minha carne, sangue do meu sangue, eu tenho que estar preparada e preparar meus filhos para saber que quando chegar a hora, é olhar para o céu e bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Porque nós amamos o nosso filho, mas a gente não tem a dimensão desse amor, só quando está no perigo, só quando está no estreito. A dor dói na nossa carne de uma maneira profunda. Então, a igreja tem que despertar, porque a coisa não é brincadeira, não. A coisa é muito séria. Nós vimos gaiola de cristãos lá no Egito, descendo em água. Eles morreram asfixiados. Quando tiraram a gaiola, eles estavam com babado. Só que aquele cristão que morreu asfixiado faz parte do meu corpo. Tem que doer em mim. Mesmo eu estando num país que é livre, que é um país ainda que é laico. Ainda. Porque as escolas de São Paulo não podem mais falar antes de Cristo e depois de Cristo. Ele voltou atrás, irmão. Olha. Ele voltou atrás, ele tirou a sigla, mas agora ele voltou atrás. Deus seja louvado, glórias a Deus. Mas o estreito está chegando, irmã, o estreito está chegando. Eu não sabia, não. Deus seja louvado. O estreito está chegando. E nesse estreito, a gente tem que entender que não é romance, sabe? Porque nós vivemos no Ocidente, nós não vivemos no Oriente. Porque o preço é a própria eternidade, né, irmão?
Por isso que é o preço. Pois é. Por isso que quando nós falamos que a lei hoje está gravada no nosso coração, a gente tem que ponderar o preço de tudo, né? Exatamente. As pessoas falam assim, eu não acredito nesse Jesus, eu não sei o quê, fica jogando bem barato o negócio, né? Porque ele não está pensando na eternidade. Agora, pensa na eternidade para você ver. A pessoa diz assim, eu, a partir de uma determinada época da minha vida, eu comecei a ponderar a minha vida por duas coisas, pela minha morte e pelo Apocalipse. Pela minha morte, que eu pensava assim, no último dia, onde eu vou estar e como eu vou estar. E no Apocalipse, eu falei assim, durante a história, será que eu estarei dentro ou fora do Apocalipse? Pois é. Então, eu comecei a ponderar, e minha família se assusta com isso, acha que eu sou radical, que é isso, que é aquilo. Eu falei, mãe, eu só preciso de uma coisa, certeza de que é Deus que está me mandando fazer algo. Amém. Amém. É só isso. Amém. Porque eu vou fazer. Amém. Porque eu não quero olhar para ninguém. Amém. E eu já falei para minha família, meus irmãos e minha mãe, eu falei, vocês vão partir todos, eu vou ficar sozinho aqui, aguentando a paulada. Então, eu tenho que me preparar, porque eu não sei o quanto eu vou apanhar. Amém. Eu tenho que me preparar, porque vocês podem ter a medida que Deus já deu para vocês, mas a minha, eu ainda não entendi toda, então eu tenho que me preparar. Porque eu me lembro, irmãos, que no dia que teve o 11 de setembro, que eu cheguei em casa, eu não acordei de manhã, não cheguei na acordei de manhã, tava aquela televisão lá, aquela fumaça saindo do prédio lá, eu pensei assim, o meu irmão ligou para mim e falou assim, olha, jogaram umas bombas lá, um avião nas Torres Gêmeas, vai começar a Terceira Guerra Mundial agora. Sabe o que eu pensei naquela época? Em tudo que eu tinha feito na vida, eu falei assim, o que foi de fruto para que eu diga para o Senhor, eu me preparei? Pois é. Foi exatamente o que eu pensei. O que eu juntei dizendo assim, eu me preparei. Porque parecia que não tinha nada, irmão. Naquela hora parecia que tinha só poeira e terra, assim, que eu tinha para apresentar para Deus, ó. Nada. Eu sei. Se a gente se esforçando ainda acha que não tem nada, mas cruzando os braços. Mas o pior é aqueles que ainda falam assim, desde que eu nasci escutei que Jesus vai voltar e até agora não voltou, né? Mas esqueceu o que está escrito lá em 1 Pedro, né? Desses escarnecedores que diziam que ele não ia voltar, cadê ele que não voltou até agora, né? Por isso que para muitos... Essa que é a grande verdade. Existe uma eternidade e a gente tem que considerar ela. Começa por aí. Nós somos zombados, né? Como Sara era, né? Sara, cadê teus filhos? Exatamente. Cadê teus filhos? Exatamente. Jerusalém, cadê teus filhos? Exatamente. Jerusalém não é de muitos filhos? Cadê eles? Amém. Mas a hora vai chegar. Jerusalém terá muitos filhos. Amém. Muitos filhos serão espalhados por toda a terra. E é por isso que Satanás e seus demônios, os demônios que Satanás ele é preso, o único lugar que eles têm para ir é o abismo. Porque os filhos vão se espalhar por toda a terra e um brilho de glória, né? De luz. Amém. Eu queria falar aqui, irmãos, aí completando, né, que a irmã Andréia falou. A irmã Andréia falou do deserto, do batismo. Jesus, ele entra ali nas águas, ele recebe a pomba, né, o Espírito do Senhor, para completar os 7 Espíritos nele, né. E aí uma coisa interessante, porque o Espírito que habita em nós, né, a gente sabe que tem essas 7 virtudes dentro de nós. Amém. E olha que interessante, irmãos. O que Jesus fala quando a casa é limpa? Voltam 7 piores. Voltam 7 legiões piores. Por que voltam? 7. Por que voltam 7 piores? Porque a casa para cada um derrubar uma virtude do Espírito. Amém. Porque são 7 virtudes. Aquilo ali não está à toa. Por que não vem 6 piores, 5 piores, 8 piores, mas vem 7 piores? Eles têm uma missão. Cada um derrubar glórias a Deus. Cada virtude do Espírito que habita em nós. Sim. Outra coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, a gente está falando de vida eterna, né?
Sim. Jesus, ele quando se torna espírito vivificante, né, ele tem vida eterna nele mesmo. Por isso que Isaías fala que ele é o Pai da eternidade. Como assim, Luciana? Santos Dumont. Como é que a gente chama Santos Dumont? Pai da aviação. Pai da aviação. Por quê? Porque ele construiu o avião. Veio dele. Jesus é o Pai da eternidade, porque é por meio dele que nós temos a vida eterna. Amém. O Pai, Deus Pai, dá a ele. Amém. Eu acho isso também, assim, interessante, né? Essa coisa, isso ser construído dentro de nós. Amém. Outra coisa no Jardim do Éden. Para quem que Deus fala, ó, desse fruto aqui você não pode comer? Para quem que Deus dá essa ordem? Para Adão. Eva não ouviu essa ordem. Adão falou para ela, mas Eva não ouviu Deus falando para Adão, não coma dessa árvore. Por que eu estou falando isso? Quando Satanás vai nela, vem a dúvida. Porque ela não ouviu a ordem vindo de Deus para ela. Aí ela pode ter pensado assim, será que foi bem isso mesmo que Adão quis me dizer? Por que Satanás não vai direto a Adão? Porque Adão ouviu do Pai. Então vai nela primeiro, ó. Vai na Eva. Amém. Porque a Eva não ouviu essa ordem. Amém. E aí, olha que coisa interessante. Eva está suja. Adão não precisava comer do fruto. Adão vai se tornar maldito por essa mulher, por Eva. Ele sabe da ordem dada por Deus. E aí, ele se torna maldito por essa mulher. Agora, olha que interessante o segundo Adão. Eva ainda não está pronta. Eva não está edificada como foi lá no Jardim do Éden. Só tem Adão. Ainda não existe Eva. Eva só vai existir agora no final. Satanás tinha Eva para tentar? Não. Satanás só tinha ele. É verdade. É por isso que ele vai no deserto nele. Porque Satanás já sabe lá na figura do Éden que dele iria vir a Eva. Ele já viu isso lá no Jardim do Éden. Então ele vai nele, mas Jesus aprendeu com tudo que sofreu, né? Jesus estava pronto. E glórias a Deus, né? Que venceu Satanás ali, né? Aleluia. E outra coisa, irmãos, porque eu tinha lido aí Gênesis 8, aí meditei numa coisa aqui, irmãos, olha que coisa interessante. Porque a irmã falou, tá? Por isso que eu tô falando, que eu não quero fugir do assunto. Glórias a Deus. A irmã Andréia falou assim, ó, que no Jardim do Éden, né? Se não houvesse o pecado, ali já era o reino, né? O protótipo do reino. Sim. Adão, rei, e Eva, o governo. Essa é a figura no Jardim do Éden. Sim. Agora, olha que interessante em Noé, Gênesis 8. Né? A gente já sabe de tudo, eles estão dentro da arca, a água vai baixando, né? Vem aparecendo a porção seca. Mas olha a ordem que o Senhor dá para Noé, Gênesis 8, versículo 17. Já no finalzinho. Para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Vê se Deus repetiu para Noé, sujeitai-a e dominai-a. Não. Ele não dá essa ordem, porque essa ordem é dada para a figura de Jesus e a igreja. Ele só diz para Noé, sejam fecundos e nela se multipliquem. E outra coisa, um outro detalhe aqui que tem em Gênesis, olha que Deus fala no versículo 21, Gênesis 8. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque ele já lançou uma maldição lá no Éden. A terra já tem uma maldição. Imaginem, por causa desse povo mau na terra, Deus lança mais outra maldição. Deus não lança mais maldição. A maldição já foi lançada
lá no Jardim do Éden. Então são coisas interessantes que a gente começa a meditar e vai vindo, né? Vai abrindo várias janelas, né, na nossa mente. A gente vai se aprofundando no quão é grande, né, Jesus e a igreja. Jesus é a igreja, como a irmã Andréia falou. É o cabeça desse corpo e tem dado vida para esse corpo. E aí, falar em corpo, o que está sendo formado agora, irmãos, para esse corpo? Na hora do parto. A mulher está sentindo dores de parto, os pés. Precisa formar os pés para esse Cristo nascer. Nós somos os pés. Nós somos os pés do corpo de Cristo. Da mesma forma, irmãos, que na estátua de Nabucodonosor, irmão Lucas, isso eu achei tremendo, irmão Lucas falou, há duas linhas, né, paralelas, do que é abalável e do que é inabalável. Da mesma forma que a estátua de Nabucodonosor está sendo edificada, e falta os pés, né, o 7º reino, os 10 reis, a igreja está sendo edificada. Glórias a Deus. O reino do norte está sendo edificado. As 10 casas estão alcançando a plenitude. Para que Judá venha enxergar que bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Glórias então, da mesma forma que o mal está edificando, né, as coisas, o bem também. E louvado seja o nome do Senhor que a gente está do lado do bem, né? Glórias a Deus. Aquilo que é Amém. verdadeiro. Irmã Luciana, quando a irmã fala povoai a terra, sujeitai a terra, né? Multiplicai-vos. Eu acho tão interessante porque em Abraão, Deus já vai falar o contrário, Deus já vai abençoar Abraão e a sua descendência. Veja que coisa mais interessante nisso. Oi? Porque aí já é o caminho da fé, né? Exatamente. Olha que coisa interessante. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Jesus já é gerado ali, naquela palavra que ele entrega para Abraão. Entende? Amém. Jesus homem. Olha, amém. Eu tenho estudado sobre Nabucodonosor. Nossa, se um dia os irmãos quiserem, irmão Lucas autorizar também. Amém. Irmãos, olha que coisa tremenda. É de parar e às vezes assim, chorar. Pode fazer um estudo, irmão. Pode só você parar o dia certinho que a irmã pode. Glória a Deus, aleluias. É para beber da fonte, minha irmã. Vai ser bem-vindo. Tiverem estudos para trazer, são livres para trazer, não tem? A gente começou a estudar a Bíblia, não estudar o irmão Lucas. Mas Deus te levantou, irmão Lucas. A missão é árdua, meu irmão, mas é tua. Segura o rojão. Não, tá bom. O mediador da história, né? Na oração eu já estou dividindo o ministério que nem Moisés. Não, entendo, mas é o mediador, né? E uma coisa que Lu, desculpa te interromper. Não, quero te ouvir. Mas te interrompendo. Quando você fala de Nabucodonosor, ali a gente vê a misericórdia tão maravilhosa de Deus. Que misericórdia, meu Senhor. Porque ele escolheu Nabucodonosor para levar aquele povo para o cativeiro. Não foi Nabucodonosor que acordou um dia e falou, vou lá em Judá e vou arrancar aquele povo lá e vou levar para mim. Foi o Senhor que levantou Nabucodonosor. Igual, irmã André, sem querer te cortar, mas só para completar, para a gente não se perder. Pode, vai embora, bate e volta. O bate e volta. Você falou que Deus escolheu Nabucodonosor. E qual vai ser agora no fim dos tempos, em Ezequiel 37? Ele vai com o anzol pegar o peixe, o anticristo. É você. Vem aqui você para cumprir os meus propósitos. Não é? Sim, senhora. E aí que eu tenho falado o tempo inteiro é que muita gente tem comentado o seguinte, só completando o Nabucodonosor para não perder o fio da meada, que é o seguinte, quando diz que o Senhor vai no meio das trevas e traz para o reino da luz, assim ele faz. Porque Nabucodonosor foi usado para levar o povo de Judá para o cativeiro, mas mal sabia ele que aquele povo estava ali sendo separado para Deus. Porque enquanto as nações estavam sendo contaminadas, aquela geração que viria o Cristo estava sendo ali protegida, né? De uma certa forma. E a outra questão é que no muito falar o homem se perde. Muita gente acha
que ser cristão, ou eu gosto muito da palavra crente, porque o povo arrebate hoje em dia, que diz que até Satanás é crente, mas não é não, se fosse ele estava crendo em Deus. Mas o que ele vai fazer? Ele vai colocar seus servos como testemunho lá para Nabucodonosor conhecer. Cedraque, Mesaque e Abidnego. E o que ele vai fazer? Vai colocar na fornalha. E aqueles 3 vão para a fornalha. Você está entendendo? Você acha que Nabucodonosor não estava sendo convertido através do testemunho daqueles meninos? E aí, quando vem a revelação de Daniel, ele vai dizer, o Deus de Daniel, e ele vai passar 7 anos comendo capim, grama, para poder entender que ele não era Deus, ele não era autoridade. Deus quebrou toda a autoridade daquele homem para que os seus servos entendessem quem era o verdadeiro Deus. E quando passa os 7 anos, que ele cria garras, que ele vai ficar parecendo um bicho, que ele volta a si, ele vai olhar para o céu e vai bem dizer o nome do Senhor, ele vai morrer salvo. Isso não tem preço. Por isso que nós temos que ver que essa misericórdia de Deus é maravilhosa. A Babilônia nada mais é que a fundação de Nimrod. Quem é Nimrod? A primeira tipificação de anticristo na face da terra. Quando as nações que foram abençoadas por Noé vai ouvir a voz de Nimrod indo contra a promessa de Deus e vão construir o quê? A torre. As nações negaram a Deus na torre. E nós não estamos falando de nações que foram amaldiçoadas. As nações estavam debaixo de bênção. Então, o que nós estamos observando aqui? Nosso testemunho é algo muito sério. A nossa conduta, nosso dia a dia, sabe? Porque não adianta nós falarmos e não vivermos. Cedraque, Mesaque, Abidnego viveram aquilo que eles falavam, eles praticaram aquilo que eles falavam. O testemunho deles influenciou a vida de Nabucodonosor. Nós, como Igreja de Cristo nessa terra, nós temos que ter os olhos com a eternidade gravada. Nós temos que ter os olhos brilhando. Nós precisamos fazer com que as pessoas que nos olhem vejam a luz do Senhor e queiram estar perto dessa luz. E o mais interessante de tudo isso é que a Babilônia foi o cativeiro de 70 anos, lembra? E o Senhor fala da Babilônia agora no Apocalipse, né? Exatamente. E as 70 semanas de Daniel. Então. E aí nós vamos ver o que é cativeiro de novo. Sabe que meditando sobre aquilo que você falou dos 7 espíritos, glória a Deus, porque Deus usou tua vida, mais uma revelação em nossas vidas, glória a Deus. Mas eu vinha meditando nas pragas do Egito, que cada praga que Deus enviou para o Egito, das moscas, das rãs, todas essas pragas era para quebrar uma autoridade de um demônio, de uma entidade que havia no Egito. E qual foi a última praga? Morte. Qual foi a última praga? Morte. Os primogênitos. Mas por que a morte? Porque o Deus Ra era o Senhor das sombras, o Senhor da morte. E aí, quando nós vamos em 1 Coríntios, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Tragada foi a morte pela vitória. Quando tudo se consumar, a última autoridade que vai ser quebrada na face da terra é a morte, porque o pecado gerou a morte no homem. Nós vamos zombar da morte. Então, o que está acontecendo? Nós vamos viver de novo todas as pragas, porque aquelas entidades estão vivendo nos nossos dias hoje todas de novo, achando que pode. Então, Deus está enviando. Eu não sei se é verdade, mas a sogra de uma cliente minha hoje falou que São Paulo e Rio de Janeiro... Você está no Rio, Lu? Estou no Rio. Que bairro hoje está você frio é? aqui. Que bairro que você é? Jacarepaguá. Jacarepaguá. Eu sou de São Cristóvão, amado. Olha! Mas não moro mais aí, tá? Eu estou em Piracicaba, Você São mora Paulo. agora? Piracicaba, São Paulo. Mas sou carioca da Gema, sou de São Cristóvão, nasci em São Cristóvão, fui criada em São Cristóvão. E aí, amém. O que acontece? Oh, coisa boa quando chega povinho nosso, né? Só nós que sabe. E aí, o que acontece? Ô, povo, não fique triste não, viu? Mas carioca, quando se encontra, é um negócio.
Aí, É uma festa. Eu nasci em Niterói. Mas Aonde? mas tu não fui é carioca, criado não, tu é lá papa em goiaba. Tu é papa goiaba, tu não é carioca, não. Papa Goiaba. Fui criado no interior. Fui criado no É só interior, pra lá em brincar, Cordeiro. irmão. É só pra Eu brincar, sei irmão. disso, eu sei. Carioca tem essa mania mesmo. Não podia perder a Chamar oportunidade. nós da roça. Não podia, não perde, Você não não. sabe por que é papa goiaba? Por causa do índio. Sabe aquela imagem que tem lá em Niterói, quando sai lá da ponte, quando sai lá da barca? Sim, Dá de cara com aquela foi. imagem do índio, que era o papa goiaba. Por isso que a gente chama os niteroienses de papa goiaba. Eu chamo o irmão Igor de Papa Goiaba, que ele é de Niterói, né? Ele mora em Santa Catarina, mas é de Niterói. Olha que coisa linda. Então, e aí o que acontece? Vamos voltar, né? Que agora eu distraí. Perdi até o fio da meada. O que eu estava falando, né? Da morte, que agora Ai, da morte, glória a Deus. A cliente falou, a sogra da tua cliente. Ah, verdade. A sogra da minha cliente chegou hoje falando que ela não podia perder lá o jornal da tarde, porque disseram que está tendo um enxame de mosca em São Paulo e no Rio de Janeiro. É verdade, aí no Rio? Diz que não dá para abrir janela, porque é tanta mosca que tiveram que colocar aquele veneno. Lembra que antigamente tinha um fumacê no Rio? Que passava aqueles caminhões de fumacê? Parou, né? Fumacê. Da Sucan, e aí, parou. Quando ela falou das moscas, minha irmã do céu, na mesma hora eu pensei, tá chegando. Tá chegando. Quem que tá brincando de crente, faz favor de parar de brincar, porque não dá para brincar, não. É verdade. É verdade. O negócio, o estreito chegou, gente. Olha que coisa interessante. Você está falando de mosca, né? De praga. Eu tava fazendo um estudo sobre festa. Olha que coisa também muito interessante. Você vê que todas as festas, Páscoa, Primícia, Pentecostes, tem sempre algo para trazer a memória, né? Que o Senhor nos dá. Traga algo em memória. Então tem a Páscoa que você vai pensar no Cordeiro. Tabernáculo, expiação. A única festa que não tem nada para trazer a memória é trombeta, irmãos. A festa de trombetas é a única festa que é para chamar a atenção de Deus. É o povo gritando, é o alarido no meio do povo, gritando e falando para Deus, olha, chegou a hora. Olha que coisa interessante. A festa das trombetas é chamar a atenção de Deus, para Deus olhar para nós. Não tem nada para trazer em memória. É humilhação. Pano de saco, né? Cinza na cabeça. Ô, irmã, aquela passagem que o povo quis ver a glória de Deus, porque ficaram falando, por que parecia só para Moisés, né? E daí, quando viram a glória descer no monte, não suportaram, porque foi dia de negritude. E tinha o que lá? Trombeta, não era? Era trombeta. Estava tocando a buzina de Deus. Eles não suportaram. E eles disseram assim, não fala conosco, não. Fala pelo servo Abraão, não quero que fale conosco, não. Entendeu? E aí, minha amada, o que Jesus diz? Que antes da sua volta o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão no firmamento. E quem tem medo de escuro vai estar na roça, né? Agora, eu não sei de onde tiraram 3 dias de escuridão, porque vou te contar, o povo para botar adendo na Bíblia, né? Bota vírgula, bota ponto em tudo que é palavra. Jesus, tem piedade. É que nem falar que Paulo caiu do cavalo, né? Cadê o cavalo escrito na Bíblia que eu não via? A Michele tá morrendo da risada aqui, viu, Lu? Ela aguenta nós agora. E o S, né? E o S do carioca, né? Não acaba, minha filha. Só que acontece que o meu povo, quando eu chego aí, fala que eu não falo mais carioca, não, porque eu já misturei com o Piracicabana. Irmã, tá uma mistura mesmo. Tá uma mistura, tá bagunça, o negócio tá bom. Ô, Glória! Como é bom estar no meio do povo de Deus, não é verdade? É uma alegria que excede nossa... Ai, nos deixa feliz demais. Fortalece a nossa alma, né? Deixa eu só falar um negócio aqui. Tem duas Michele, tá? Quando você vê Israel de Deus é Michele, quando você vê Michele Cotes é Michele também. Então nós temos 2 bênçãos de Michele, 2 Mi, tá? Amém.
Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reuniu como sua casa, como sua família. Amém. E como seu corpo. Né? E isso, essa plenitude, esse amor não tem preço. Deus é fiel. E Ele não nos deixa enganados. Porque quando nós começarmos a ver paralítico andando, cego enxergando e mudo falando, nós vamos saber que é a operação do engano. E nós vamos saber que não provém do Senhor. E nós precisamos estar firmes dentro da palavra de Deus, como Bereia, como a igreja de Bereia, examinando as escrituras, sendo fiéis às escrituras, porque esse Deus não nos deixou nada em oculto. Voltando lá na parábola do semeador, ele vai dizer: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino. Por que a voz foi dada? Porque a nós ouvimos a voz do nosso pastor. E a partir do momento que Jesus é o nosso pastor e ouvimos a sua voz, aí... Só para terminar, porque eu falo muito, viu, irmã? O negócio é difícil aqui, coitado do irmão Lucas. Oi, irmão Lucas, só o senhor para me aguentar, né? A gente tem que gostar de falar. Nós pregamos, se não gostar de falar, fica difícil. Avisem a hora que eu posso aqui parar, que ainda está gravando, hein? Eu estou bem vendo. Você sabe que você tem que me dar uns cortinhos, que eu falo muito, né? Então, é isso aí, é a plenitude do amor do Senhor que está sobre nós, é entender que a graça dele nos alcançou, que ele é maravilhoso, e que quando nós estamos debaixo do Senhor Jesus, da autoridade dele, não tem volta. O velho homem não faz mais parte de nós. Uma das naturezas do carioca é falar muito palavrão, a boca do carioca fala muito palavrão. E eu falava muito palavrão. E aí o que aconteceu? Hoje eu não consigo falar nada. A minha boca trava, mas não é por legalismo, mas é pelo espírito. Porque eu sei que eu fui modificada, há algo que modificou dentro de mim. E nós estamos caminhando para cada dia mais Deus nos esvaziar e nós crescermos nele. Glória a Deus, minha irmã Michele Martins. Eu sei, nosso irmão Lucas é demais. Eu amo esse irmão, você não tem noção. Ô, Glória. Irmão Rô, eu amo Niterói, viu? O meu tio mora lá em Icaraí. Eu fui criada, sabe aonde? Itaipuaçu. Ai, quanta picada de eu, na verdade, eu fui para o interior muito cedo. Lá depois de Nova Friburgo, para Cordeiro, a terra da exposição agropecuária. Ai, irmão, não conheço, não. Depois de Nova Friburgo, Cachoeira de Macacu. Gente, tchau. Acabou minha bateria. Deus abençoe a todos. Amém. Vou interromper a gravação. Deus abençoe a todos.